Olá, eu sou o Dr. Thiago Bignoto, médico cardiologista e ecocardiografista e faço parte da AFIA, o maior hub de educação e soluções para a prática médica do Brasil. Segundo o CFM, em 2024, o número de médicos no Brasil ultrapassava 570 mil. Isso representa um aumento de mais de 130% em 2 décadas. E média nacional já é de 2,6 médicos por 1.000 habitantes. Com o aumento do número de profissionais e a concentração em especialidades tradicionais, a medicina ainda tem um cenário de distribuição desigual e, consequentemente, saturação. Diante disso, como sustentar a carreira? No episódio do AFIA Responde de hoje, queremos te ajudar a identificar novas formas de se destacar do atual cenário. É importante pensar em uma carreira que, apesar de competição trazida pelo mercado, ainda seja possível cultivar um olhar de contribuição. Isso possibilita que o médico se destaque apesar da saturação. Um dos pontos que muito se discute sobre a formação de um médico atualmente é o desenvolvimento de ferramentas de soft skill, ou de como lidar numa relação humana. E aqui eu trago um ponto interessante para a gente debater. Essa é uma ferramenta que já deveria estar embutida no profissional antes dele pensar em fazer medicina. Uma pessoa que já está no ensino médio, pensando em qual área vai seguir, ele já deveria estar construindo a sua forma de se relacionar com pessoas, de ouvir, de dar atenção, de ser empático. Isso, no atual momento, é uma situação que torna-se obrigatória para você estar no mercado de trabalho. Como existe já um mercado bem formado, consolidado, pensar em desenvolver essa ferramenta é apenas aprimorá-la, mas já deve fazer parte do dia a dia do profissional da área de saúde, não só do médico, mas principalmente do médico, que muitas das vezes lidera equipes, precisa propor terapias. E esse ponto, sem um acolhimento, sem uma escuta, uma forma de lidar com isso e mais, saber lidar de acordo com a interdisciplinaridade, lidar com outros profissionais, com outros colegas, é uma ferramenta indispensável. Não digo que vai te diferenciar do mercado, mas não tê-la não vai te dar a chance de estar no mercado. Existe uma leitura muito difundida nas mídias sociais de que o mercado estaria saturado ou que existiria muito médico disponível no mercado, e essa não é uma leitura real. Muitas das vezes existe uma desproporção de áreas a serem desenvolvidas e também regiões do Brasil. Esses dados que nós observamos são de grandes centros, mas a medicina exercida em centros menores é tão importante quanto, se não mais importante, que a dos grandes centros. E aqui vem uma visão interessante. Quando a gente se pergunta hoje qual seria uma boa área, uma boa especialização dentro da medicina, vários colegas levantam várias possibilidades. E eu tenho uma experiência particular já na minha época de faculdade. Eu estava na faculdade e muitos colegas vinham falando, nossa, a área de radiologia é fantástica, vamos então estudar para virar radiologistas. E quando todo mundo terminou naquele mercado ali, se formou, passou em suas especializações, chegaram num mercado que talvez não fosse tão interessante assim quanto era alguns anos atrás. Esse é o primeiro ponto de atenção. Entenda que o mercado bom hoje não necessariamente é o mercado bom daqui a 5, 6 anos, que é o tempo necessário para a sua formação. Então a sua leitura tem que ser do presente, imaginando o que seria o futuro. Isso não é tão simples quanto parece, mas é necessário fazer esse exercício de enxergar o mercado. Será que eu preciso estar trabalhando num grande centro? É o meu perfil? Da minha especialidade, faz sentido eu estar num grande centro ou num pequeno centro? Todas essas variáveis fazem parte da escolha adequada no momento certo. Então você pode olhar e falar assim, eu gosto de radiologia. Perfeito. Você quer trabalhar em que região do Brasil? Numa região menos populosa. Então entenda que essa especialidade vai ter ferramentas para ser usadas naquele local, diferente de outros locais. E existem também especialidades específicas que não lidam bem de acordo com o local do Brasil que você vai estar. Então existem especialidades que se baseiam muito em tecnologias ou em grandes volumes de pacientes. Em pequenos centros acaba não fazendo sentido. Não quer dizer que você não possa fazer, ou que isso aí deva deixar de ser o seu sonho, mas apenas que você deva se posicionar melhor diante do que de fato você quer. Um exemplo característico disso é uma experiência pessoal minha. Eu sou cardiologista e também fiz ecocardiografia. São 2 áreas que têm sim título de especialista. E dentro da cardiologia existem grandes áreas de atuação. Seriam especialidades ou subespecialidades dentro da cardiologia. Algumas delas são muito prevalentes em centros pequenos.
Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com hipertensão, com dislipidemia, com doença arterial coronariana. Essa atenção a esse tipo de paciente, ela é encontrada em grandes e pequenos centros. Então, essa é uma área de atuação dentro da especialidade de cardiologia que pode ser muito bem exercida em centros pequenos, 5, 10 mil pessoas, como em centros grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, capitais. Agora, determinadas áreas dentro da cardiologia você não consegue ter a mesma leitura. E isso tem que fazer parte da sua decisão na hora de pensar em que área você vai atuar. Exemplo, como é o meu caso, doença valvar ou cardiopatia estrutural. Doença valvar ou cardiopatia estrutural demanda um tipo de tratamento específico que precisa de uma tecnologia mais avançada, de centros mais robustos. Costumamos dizer que esse é um tipo de especialidade que nós devemos exercer em grandes centros. É necessário uma estrutura hospitalar robusta, é necessário tecnologias de ponta para abordagens transcatéter. Outra história. É muito difícil você imaginar esse tipo de área de atuação performando bem no interior, uma cidade de 5, 10 mil pessoas. Significa que você não vai fazer? Não, significa que você vai se adequar de acordo com o que você quer fazer, a área de atuação que você vai trabalhar. E nesse ponto você pode inclusive me perguntar, Thiago, será que o mercado então da medicina está saturado? Aqui eu trago alguns pontos que vão desmistificar essa afirmação. O primeiro é, de acordo com a especialidade que você escolher, você tem formas de atuar dentro dela. Cardiologia, que é a minha área de expertise, você pode atuar emergência, enfermaria, ambulatório, diagnóstico e intervenção. Veja que uma especialidade já abriu 5 opções. E mais do que isso, vamos sair do mundo assistencial. Medicina não é só assistencial. Você tem dentro da medicina áreas muito importantes como ensino e docência. A forma de você levar a formação adiante, hoje existem várias possibilidades. Você pode estar dentro de plataformas de ensino digitais, você pode estar em plataformas de ensino presenciais, híbridas, você pode dedicar-se à formação de novos profissionais. Você também pode trabalhar em pesquisa. A pesquisa na medicina é uma área cada vez mais em crescimento. Tudo que nós vimos hoje de novidade na medicina vem por pesquisa, então também é um bom mercado de trabalho. Assistência, ensino e pesquisa. Geralmente dentro da medicina esse tripé é fundamental e te dá uma infinidade de possibilidades e ferramentas para você se diferenciar no mercado. Inteligência artificial. Hoje você não consegue imaginar atuar no mercado de trabalho sem utilizar essas ferramentas. Muito cuidado. Ferramentas não é substituição. Isso vem para te ajudar, não para substituir ou fazer você trabalhar de forma menos ativa. Todas as ferramentas de inteligência artificial existem para te ajudar, para melhorar a sua produtividade, não para fazer o que você faz. Não vai te substituir e nem você deve utilizar isso como uma forma de entregar alguma coisa sem o devido cuidado. ChatGPT e outras ferramentas são fundamentais. Você deve utilizá-la no seu dia a dia, mas com cuidado e responsabilidade. Quando observamos dados nacionais sobre densidade de médicos, algumas coisas precisam ser colocadas na mesa de forma clara. O valor de 2,6 pode parecer pequeno quando você imagina um Brasil como um todo, mas como o Brasil é um país de dimensões continentais, é muito complicado você generalizar. Se você observar Sudeste, Sul, esse valor de 2,6 ele não é real. Nós temos aqui valores bem maiores de muitos médicos atendendo os pacientes. Se você for para regiões mais distantes, Nordeste, Norte, interior, você vai se deparar com situações como, por exemplo, existem estados que têm apenas 5 médicos de determinada especialidade, o que é muito pouco para atender aquela demanda. E isso bate muito no que nós já levantamos, da possibilidade de você entender o mercado que você vai trabalhar e como se diferenciar dentro desse mercado. Como que você vai lidar, em que você vai trabalhar. Então, se você entender, tiver uma leitura interessante sobre isso, você consegue se posicionar de uma forma muito destacada. Você consegue ser um profissional muito bem formado em alguma região que vai trazer uma qualidade de saúde muito importante para aquela população e fazer você também trabalhar com uma qualidade de mercado, tanto de nível de trabalho diário como remuneração, que vai te diferenciar. Sabemos que o mercado é de fato competitivo e os números apontam para um cenário ainda incerto, o que pode comprometer não só a empregabilidade, mas também a qualidade dos vínculos profissionais. No entanto, médicos mais flexíveis tendem a se tornar profissionais mais requisitados, pois exercem sua prática com maior maturidade, gerando impacto e valor onde atuam. Uma medicina de excelência começa com um ensino de qualidade.
E para você que deseja desenvolver habilidades que farão a diferença em todas as fases da jornada, conheça os cursos de atualização médica da AFIA e encontre uma alternativa alinhada com o seu momento de carreira. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui e a gente vai seguindo nessa nossa caminhada por um mercado de trabalho cada vez mais interessante. Um grande abraço.